Vamos lá, vou ler uma definição aqui. Soft power é a capacidade de um país, organização ou indivíduo influenciar outros de forma indireta, sem coerção ou força militar, mas através de atração, persuasão e exemplo. O conceito foi desenvolvido pelo cientista político Joseph Nye. Políticas externas como diplomacia, cooperação internacional e ajuda humanitária que constroem reputação positiva, e educação e tecnológico, né, que são universidades, inovação e ciência que atraem talentos e parcerias. Basicamente, o soft power é uma forma do país construir uma reputação e, através dessa reputação, ele gerar um interesse, um respeito e benefícios indiretos para si. Então, por exemplo, qual é a maior forma de soft power cultural que a gente conhece no mundo hoje? O cinema norte-americano é uma ferramenta de soft power poderosíssima. Para você ter uma ideia, você sabia que nos Estados Unidos existe um programa militar de apoio aos filmes? Os militares eles não apoiam diretamente com dinheiro os filmes norte-americanos. A forma de apoio deles é com poderio bélico, é com suas forças, seus soldados. Eles emprestam exércitos, eles emprestam maquinários, eles emprestam lugares, eles emprestam acesso para que filmes, desde que atendam uma série de requisitos, né, eles possam empregar esse poder de produção, esse valor de produção em seus filmes, e aí com isso o filme ganha em muito, né, porque ele não precisa contratar um batalhão. Pode usar o poderio bélico norte-americano. E isso, ao mesmo tempo, vira uma propaganda do exército, da força militar estadunidense, né? Isso é uma forma de utilizar a cultura como soft power. Eu não estou, gente, fazendo nenhum julgamento de valor, tá? Eu acho que os países têm mesmo que mostrar sua cultura e se vender através da sua cultura. Mas a grande cultura que nos invade com seu soft power é a cultura norte-americana como primária. E o problema não está em uma cultura, em várias culturas fazerem isso. O problema é quando uma única cultura influencia. Então, a gente é influenciado, você vai ver, liga uma rádio agora, a chance de você ter uma música estadunidense tocando no seu rádio é muito grande. Eu não tenho uma estatística aqui, cara, mas dá para chutar aí que é mais de 60%. Se você ligar o rádio agora, numa rádio popular, numa rádio FM popular, a chance de ter um artista gringo norte-americano tocando é muito alta, né? É claro que eu acho que cada vez mais a gente tem valorizado um pouquinho mais a nossa cultura, principalmente na música, e isso tem mudado, isso tem mudado. Eu acho que nos anos 80 e 90 isso era muito mais gritante, hoje em dia é um pouco menos, mas a gente ainda vê exemplos claros de como o brasileiro não valoriza a sua cultura, né? E os norte-americanos, os estadunidenses, pelo contrário, eles sabem muito bem se utilizar do seu poder cultural e capitalizar em cima disso, vender seus filmes, vender suas músicas, vender toda espécie de cultura, desenhos animados, né? E vender isso pra gente e a gente toma isso como o melhor, né? Tem uma frase do cineasta alemão Wim Wenders que eles falam que os Estados Unidos colonizaram o nosso subconsciente. Até a nossa forma de assistir filmes, ela está colonizada pelo ritmo norte-americano, o estilo de se contar histórias está colonizada por eles, ao ponto de que quando a gente vê qualquer coisa que foge dessa forma de se fazer cinema, é vista como algo estranho, exótico. Então é muito comum você ver entre os brasileiros sei lá, um filme francês, um filme brasileiro, um filme japonês. Aquilo é algo estranho, exótico pra gente, né? A gente tem uma identificação com os Estados Unidos tão grande, porque o soft power deles é tão poderoso, que a gente muitas vezes se familiariza e valoriza muito mais a cultura dos Estados Unidos do que a nossa própria. E a gente às vezes se torna incapaz de reconhecer o valor de culturas de outros países, porque são culturas exóticas, estranhas, né? E quem consegue valorizar isso é visto como alguém diferente, né? Então, o soft power, nesse caso, ele é um soft power de colonização, ele é um soft power que entra na nossa mente e ele ele cria, através dos anos, plantando sementinhas ali, uma atrás da outra, chega um momento que
esse é o tipo de conteúdo que você vê, que você propaga, que você tenta repetir, né? Então a gente vê, inclusive, que chega um ponto que as pessoas perdem sua própria identidade porque elas valorizam tanto a identidade de fora. E ela não só perde, como ela tem vergonha de quem pratica a sua identidade, ela não respeita a sua identidade. Então a gente vê aí atualmente no cenário nacional muitas pessoas ditas patriotas querendo uma invasão no Brasil porque elas respeitam tanto, né, os norte-americanos ao ponto delas quererem ser invadidas e dominadas e comandadas por eles, né? Um exemplo disso no meu último vídeo eu falei sobre a guerra do Vietnã e os soldados norte-americanos que foram responsáveis ali no Vietnã por cometer assassinato de muitas pessoas inocentes, assassinato de crianças, estupros e assassinatos de mulheres, matança de fazendeiros a peso, um batalhão especial que fazia parte desse exército que fez isso, que era o Tiger Force, sobre o qual eu falei no meu último vídeo. Esse batalhão, ele voltou para os Estados Unidos, foram homenageados, reconhecidos, e quando voltaram, inclusive, foi criada nessa marca de brinquedos uma sequência que fazia homenagem à Tiger Operation, à Operação Tiger. Então você tem uma série de brinquedos que a gente brincou aqui no Brasil, que eram os comandos em ação, né, que tinha uma série que chamava Operação Tigre. E a gente, criança, estava brincando com aqueles bonecos, aprendendo a gostar deles, aprendendo a admirar aquela cultura, admirar aqueles soldados, como se isso fosse uma coisa linda de se ver, né? E eu mesmo brinquei com esses bonecos. Eu adorava, meus amigos, todo mundo. Isso estava impregnado nas nossas casas, né? E hoje a gente olha para trás e destruindo nossa infância, a gente percebe que aquilo era uma propaganda bélica, era uma propaganda de guerra, né? A gente aprendendo desde criança a admirar esses soldados. Nossa, que soldados incríveis. A gente não sabe do que eles foram responsáveis. Então, nobody out there has any brains expected to live. Surprised to be alive next week. So, you know, you did any goddamn thing you felt like doing. Então, gente, o soft power é uma forma de domínio. Então, da próxima vez que você se pegar criticando a cultura do seu país, ou não conseguindo nem sequer apreciar algo cultural, ou chamando isso, desvalorizando, tente pensar um pouquinho, por que eu desvalorizo tanto a cultura do meu país? Não seria mais benéfico para todos nós se a gente também aprendesse a capitalizar em cima disso, a utilizar isso como forma de mostrar como nossa cultura é legal? Muitas das pessoas de outros países que não os Estados Unidos, quando veem nossa cultura lá fora, eles admiram mais do que a gente. Eu lembro de um episódio muito claro que eu viajei para Recife e conheci o mestre Salustiano quando ele ainda era vivo. O maracatu chega de exploração, rapaz. Vem gente do exterior aqui, roubar minha paciência aqui, filma meu maracatu, leva lá pro exterior, venda a filmagem, e aqui o maracatu não traz nada para sobreviver. Artista popular vai morrendo de esmola, porque vocês acostumam a chegar aqui e usar nós e ir embora. Desaparece essa televisão aqui. Se suma mesmo, que eu não quero nem ver a televisão aqui. O mestre Salustiano era um rabequeiro do coco, famosíssimo e extremamente influente, ali na região do Pernambuco. E no Brasil, gente, não se ouve falar tanto dele fora de quem admira esse tipo de cultura, né? Mas o cara era reconhecido lá fora, ele tinha acabado de voltar de uma turnê do Japão e de uma turnê também pela Alemanha. E o cara tinha ganhado de presente um violino Stradivarius, um dos violinos mais... E aqui a gente acha que ele é menos, a gente acha que ele é pouco. Os caras lá, né, os caras que são criadores da música clássica estão falando que o mestre Salustiano, um mestre de cultura popular brasileira, é um cara grande e é um cara que está sendo valorizado, né? Então você vê, gente, que a gente aprender a usar a nossa cultura a nosso favor, a gente aprender a admirar a nossa cultura e deixar que ela expanda, né, as fronteiras para fora, é algo muito benéfico. Os Estados Unidos entendeu isso tão bem que eles fazem isso sem parar e de forma de dominância. O soft power não precisa ser uma dominância. Ele é basicamente a nossa reputação sendo posta lá fora para que a gente também receba um tipo de admiração e a gente pode colher diversos frutos a partir disso. A partir do momento que as pessoas de fora nos respeitam, seja pela nossa cultura, seja pela nossa forma de promover a política, seja pela nossa forma de agir como país, a gente passa a ganhar benefícios indiretos disso. O poder da cultura transformando relações.